Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje conhecendo as táticas do inimigo. Nosso texto base é em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Glória a Deus. A palavra mundo, que no grego é cosmos, ela está frequentemente se referindo ao vasto sistema de vida desta era, fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos prazeres obviamente malignos, imorais, pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus e de resistência ou indiferença a Ele e a sua revelação. O inimigo sempre usa as mesmas táticas, por isso sempre vai usar aquilo que sempre usou desde o Éden. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, o diabo atentou pela tentação do corpo, porque Eva queria comer do fruto. Ele também tentou pelos olhos. O versículo diz que o fruto era agradável aos olhos. Também atentou pela cobiça, pois o fruto era desejável para dar entendimento. Esse exato padrão, ele se repete em 1 João, capítulo 2, versículo 17, como nós vemos aqui. Vou ler novamente. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Em Mateus 4, na tentação de Jesus, vemos a fórmula se repetir. Primeiro, o diabo tenta Jesus na carne, pedindo para ele transformar pedras em pães. Segundo, a tentação é que Jesus faça um show na frente do templo para ser visto pelos olhos de todos. É só ler Mateus 4. O terceiro, ele tentou Jesus pela cobiça, oferecendo os reinos da terra em troca de adoração. Vamos a fundo analisar cada um desses aspectos e como o diabo tem usado isso na nossa geração para causar mentiras, enganos e cegueira espiritual. A primeira arma de Satanás é a cobiça da carne. A gente percebe que as pessoas estão mudando a ordem natural das coisas. Hoje a sensualidade é vista como algo normal e inclusive tem muitas pessoas que acham até chique. Não se tem mais pudor. Vemos adultos colocando crianças pequenas para dançar funk, com conotações, com músicas, com letras, com conotações sexual. Ideologias que se espalham na sociedade, confundindo nossas crianças, os jovens e até mesmo os adultos. Precisamos nos levantar com a verdade, trazendo à tona os valores cristãos. Vemos até em nosso meio jovens dentro da igreja mantendo relações antes do casamento, consumindo substâncias impróprias para cristãos e dando mau testemunho, inclusive para os incrédulos. Glória a meu Jesus. Então,
nós precisamos pregar mais sobre santidade. Nós precisamos falar da importância de nos mantermos puros, para que nós possamos fugir das coisas da carne e ser exemplos para outros. Preste atenção nessa frase que diz assim: às vezes, tomar uma posição de santidade vai afastar certos grupos, mas o caminho da santidade te afasta de certos grupos, como nós podemos ver lá em Salmos. Vou ler aqui em Salmos, glória a Deus, Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Glória a Deus. Então, irmãos, a segunda arma que o inimigo usa é a cobiça dos olhos. Eu até fiz umas anotações aqui, eu vou compartilhar com vocês. A cobiça dos olhos em muitos casos, é a primeira arma que ele tem usado. O diabo nunca vai vir com rabo, nunca vai vir com tridente, nunca vai vir na frente de ninguém com chifre. Ele aparece com um tom de piedade, com falas mansas, falando sobre amor, aceitação e etc. Vemos... Hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais, na televisão, pessoas se apresentando como defensores do amor, usando um discurso de amor, mas por trás desse discurso há um engano, são discursos malignos. Tem muitos artistas, influenciadores, pessoas famosas que se dizem defensores, verdadeiros defensores do amor, mas na verdade esse discurso que eles vendem é mentirosos e enganadores. São malignos, são discursos malignos. E é por isso que nós temos que nesse tempo nos levantar, nos posicionar e não darmos crédito à aparência, mas nós temos que valorizar a verdade acima de tudo, porque quem foca na aparência acaba sendo enganado pela substância, e nós temos que falar apenas aquilo que é a verdade, porque só a verdade prevalece. A outra arma que Satanás usa é a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, de orgulho, independência, autossuficiente, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando não depender de ninguém. Como nós podemos ver em Tiago, capítulo 4, versículo 16, que eu vou ler. Tiago, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. É a palavra que está nos falando, que tudo isso é maligno, toda glória tal como esta é maligna. Muitas pessoas dizem que não precisam de Deus. Falar de Jesus para elas soa como uma ofensa, soa como... como é que eu posso usar a palavra? Como uma afronta. Muitas das vezes pregar para esse tipo de pessoas, elas se acham tão autossuficientes que elas julgam não precisar de Deus. Existem também aquelas que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse, se chama ateísmo prático. Eles creem no seu coração em Deus, mas as suas atitudes, as suas práticas o negam. Outras querem explicar tudo, até mesmo a criação, sem a existência de Deus. O mamão tem sido exaltado nessa geração, a promessa de dinheiro fácil, a ostentação de luxo e coisas semelhantes. Tudo isso tem sido muito evidenciado nesta geração. Mas nós cristãos sabemos que precisamos de Jesus. Nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade, glória a Deus, que é somente pelo sacrifício de Jesus
naquela cruz, glória a Deus, que nós temos a vida eterna e por meio de Jesus nós temos a comunhão com o nosso Deus, nosso Pai. Tem outro versículo que eu quero compartilhar, que diz assim, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Glória a Deus. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E o versículo 10 que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra linda! Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Só para nós concluirmos, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra seres espirituais que influenciam, que injetam ideias malignas através de pessoas hipócritas. Como Paulo disse para Timóteo, entrando em nossas igrejas, entrando em casas, eles têm enganado a muitos. Então nós temos que ter o cuidado. É por isso que nós temos que estar na palavra do Senhor, para que nós possamos discernir, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que buscar os dons espirituais. E eu creio que se nós estivermos na presença do nosso Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, nós não seremos enganados. Então, só para nós concluirmos, quero deixar esse versículo, 1 João capítulo 2, versículo 17, para concluirmos. Ora, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, glória a Deus, permanece para sempre. Que nós possamos permanecer sempre na presença do nosso Deus, confiando nele, porque ele é autor e consumador da nossa fé, e é dele que vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então que nós possamos ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, possa abençoar o seu ministério, possa abençoar todas aquelas pessoas que te cercam, que Deus possa trazer bênçãos sem medida para o seu lar. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que nós possamos ser canais de bênção para muitas outras pessoas. Amém? Boa tarde, fiquem com Deus.